Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Redes HFC Roteamento Básico. A ideia é fazer uma introdução de como a gente pode estudar esse tipo de rede aqui no simulador. Então a gente vai utilizar um 2811 e vamos instalar uma interface de fibra. Essa nuvem vai ser utilizado para fazer o elemento que a gente chama de híbrido e também o CMTS. Então ele vai fazer a conversão do sinal de fibra para um sinal de RF. Esse splitter coaxial ele vai fazer o papel do TAP, e a ideia é que a gente vai entregar aqui um sinal para o assinante 1 de TV e também de internet. Então essa é a principal característica aí da rede HFC. Aqui o assinante 2 e 3 vamos entregar apenas internet. Eu vou trabalhar aqui com IP 200.150. Você deverá utilizar o seu da lista. A máscara aqui ela vai ser /29, porque eu só preciso aqui de 4 endereços IPs nessa rede, que seria o 1 aqui o meu gateway, e por DHCP o meu assinante 1, 2 e 3. Então se a gente for aqui para a estrutura de IP, o endereço classe C, que seria um /24, ele me daria uma rede só com 254 assinantes. E se eu pegar aqui esses 24 primeiros bits e utilizar mais 5 aqui para subredes, vão me sobrar somente 3 de host. E aqui eu teria 2 elevado à terceira, que daria 8 possibilidades, mas eu não posso utilizar tudo 1 aqui, que seria meu broadcast, e nem tudo 0, que é o meu endereço de rede. Então me sobram apenas 6 bits de hosts, que seriam justamente essa faixa aqui, o 200.151 vai ser o meu gateway, e o 2, 3, 4, 5 ou 6 vão ser entregues para o meu assinante via DHCP. Então, seguindo a ideia aqui do laboratório, o 2811, a gente vai instalar essa interface a NM1FFX. Então, aqui no meu simulador, com 2811, em roteadores, vou colocar ele aqui que estava lá no final. Aí eu vou pegar essa nuvem aqui que vai ser o meu elemento híbrido. Então ele vai fazer o papel aqui do CMTS mais meu elemento híbrido. E seguindo aí a ideia do laboratório, então eu vou ter aqui 1, 2, 3 taps. Para pegar esses elementos, esses splitters, eu vou ter que vir aqui em hubs. Vou pegar aqui o terceiro, que é o coaxial splitter. Então eu vou ter 3 aqui. E aqui no meu One Emulation eu vou ter agora os cable modems, que vão ser utilizados para o meu assinante 1, assinante 2 e assinante 3. Estamos seguindo toda a minha estrutura de rede ali. Bom, aqui no 2811, então primeiro vamos instalar aquele módulo de fibra. Então aqui na parte física eu vou ter que desligar ele. E aí eu vou ter esse módulo NM1FEFX, que é o módulo de fibra, ele só cabe nesse slot maior aqui. E aí eu vou ligar novamente o meu equipamento. E aqui ele vai ter então aquela interface FAST 1/0 agora por fibra, que aí vai ser utilizado para fazer a saída do meu headend, que seria lá da rede HFC. Aqui na estrutura da rede HFC, então eu vou aqui na camada física, vou desligar aqui também, e eu vou precisar de uma interface de fibra que vem do meu 2811. Então eu vou pegar essa interface aqui, que é a 1FFE Fibra Fast Ethernet.
já que o 2811 também é Fast Ethernet. Eu vou instalar aqui. E agora eu vou pegar essa interface aqui CX e vou instalar aí embaixo, que vai fazer o papel do meu sinal DRF, que vai lá para os meus assinantes. E eu vou ligar aqui. Em configuração, a gente utilizava esse elemento para fazer a rede ADSL lá, o DSLAM. Agora ele vai fazer o papel aqui do CMTS mais o módulo híbrido, que faz a conversão de fibra para RF. Eu vou ter que vir aqui na interface FAST4, por padrão ela vem como DSL, eu vou colocar Cable Modem, seria da minha rede HFC. E aí eu vou vir agora aqui em Cable e vou vincular então a interface coaxial 9 com a FAST4. Vou adicionar ali. Então está configurado esse meu elemento que faz esse papel aí na rede. E na sequência eu vou vir aqui em conexões. Esse em laranja aqui seria a minha fibra. Então eu vou pegar e vou engatar aqui a FAST 1/0, que é aquele módulo de fibra, no meu elemento aqui CMTS híbrido, na FAST4. Para fazer a saída ao sinal de RF, então eu vou ter aqui o meu link coaxial, que é esse em azul. E aí eu vou ligando aqui no splitter, aí pode ser em qualquer uma das interfaces. Então esse aqui ele vem do meu módulo híbrido. Vou ter um link que vai subir aqui, que vem aqui para o meu assinante 1. Aí eu vou ter mais aqui um sinal que viria para esse TAP. E esse aqui ele vai atender meus assinantes 2. Vai ficar aqui. E o assinante 3 aqui embaixo. Só para deixar organizado aí, assinante 1. Aqui eu vou ter meu assinante 2. E aqui o meu assinante 3, cada uma das redes aí. Então está feita a camada física, é claro que na prática envolve todo um projeto aqui de RF. Cada elemento splitter que você coloca existe uma atenuação, existe o comprimento do cabo, mas a ideia é que isso aqui chegue num nível mínimo lá para o meu modem para que eu possa fazer isso aqui funcionar. E agora vamos aqui para os dispositivos finais. Então por enquanto aqui no assinante 2 e 3 a gente vai simplesmente utilizar um computador. E aqui no assinante 1 ele vai ter um computador e um equipamento de TV. E aqui nesse assinante 1, que seria aquela ideia que chega o sinal coaxial e eu vou ter que ter aqui um TAP que vai entregar o sinal de dados para o meu modem. E aqui isso vai para um decodificador que chega até na TV e pela interface coaxial fornece os canais de TV. Inclusive esse híbrido aqui ele faz justamente o papel do CMTS, porque aqui eu posso adicionar algumas imagens. Esses canais, essas imagens, elas seriam injetadas em portadoras de 6 MHz, codificadas. Isso aqui vai se espalhar, vai ser injetado em toda a rede para cada um dos assinantes. A ideia é que aquele assinante que contrata o serviço, então ele tem o decodificador que libera os canais e ele poderia assistir aqui na TV. Aqui nesse elemento a gente vai pegar, se vier aqui em configuração TV Settings, eu posso selecionar algumas imagens. Então, por exemplo, aqui eu peguei no formato JPEG algumas. Aqui eu tenho que adicionar uma por uma. Então, mais uma aqui, 3. Vou adicionar só 3 aqui. Por exemplo, o meu assinante de TV, se ele vier aqui em Physical, então vai ficar circulando aí as imagens, como se fossem os canais de TV, né, do laboratório de telecomunicações aí, por exemplo.
Então a ideia é que esses canais eles estão disponíveis mais mediante a contratação dos serviços. Então, por isso que ele faz esse papel do CMTS. Às vezes esse equipamento CMTS ele já vem com a função de roteamento, então ele eliminaria esse 2811, aqui não é o caso. Ele simplesmente injeta o sinal de TV e o sinal de dados dentro desses canais de TV. Isso aí é o que a gente chama o protocolo conhecido aí como DOCSIS. Então é um das características aí desse tipo de rede. E aqui, dando continuidade então nos elementos finais aqui, então a gente vai simplesmente aí pegar um cabo de rede, ligar no meu computador, mais um aqui, cable modem, cabo de rede no computador, e aqui no final também. E continuando aqui então, aqui eu vou ter cada um dos meus assinantes. Aqui, nessa parte inicial, vou até colocar aqui em destaque, vou pegar aqui o amarelo. Então toda essa parte aqui recebe o sinal via satélite de TV, também via fibra, também os canais de FM, é o que a gente chama aí de redundante nesse tipo de configuração nessa rede chamada HFC. Então por enquanto aqui a gente só tem um 2811, e a questão de voz nesse tipo de rede ela é injetada justamente na rede IP. Então o CMTS vai injetar os canais de TV e os canais de dados nas portadoras de TV, e nessa estrutura de dados a gente pode utilizar uma parte dessa rede para transportar a voz, que é o VoIP. Aí nos futuros laboratórios, aqui com o 2811, a gente vai conseguir injetar os dois, dados, VoIP e a TV, por exemplo, que vai ser entregue para esse assinante 1. Aqui um fato curioso também, as redes hoje de tipo fibra, por exemplo, PON, GPON, o que está acontecendo? Eles tiram essa parte aqui coaxial, essa parte de RF, esse aqui é trocado por splitter óptico, e a fibra ela vai chegar até o cliente, e aí entregando todos os serviços também. A rede GPON, essas redes de fibra, ela segue basicamente a mesma estrutura desse tipo de rede HFC, que é uma rede que a gente chama de ponto. Então repara aqui, ó, eu tenho uma interface só, multiponto. Então eu tenho um ponto principal aqui no meu redende que alimenta vários assinantes, tudo no mesmo grupo de rede. Isso aqui o pessoal costuma chamar esse elemento que sai aqui para atender os meus assinantes de nó, ou em inglês ficaria em node. Então o meu node aqui, por exemplo, vai atender vários assinantes. Então eu tenho que tomar cuidado nesse tipo de rede, porque se eu fizer às vezes uma falha aqui, eu posso prejudicar todo o meu barramento, e aí não vai cair um assinante só, vai cair vários assinantes. Então esses tipos de rede ponto multiponto, eles têm essa característica aí. Bom, falando aqui um pouco agora dessa parte da rede, aí a configuração aqui inicial ela vai ser bem simples. Então aqui eu vou ter minha interface FAST 1/0, e aí eu vou utilizar o IP lá do laboratório 200.150, você deverá utilizar o seu, e dessa vez, em vez de usar o último IP válido da rede, eu vou utilizar aqui o primeiro para mostrar um comando a mais aí que tem da Cisco. Então vamos lá no 2811, vou vir aqui em configuração, expandir aqui, então ele está aqui com a configuração de fábrica inicial, então eu vou dar um no enable conft
Aí a interface aqui, estou sempre usando o Tab para me facilitar a vida. Então é a Fast 1 nesse caso, né, que é o módulo de fibra 1/0. IP address 200.151, tensão com a máscara /29. Então /29 aqui na minha tabela, ó, se eu pegar, são os 29 primeiros bits igual a 1 e os 3 últimos igual a 0. Então se eu converter aqui para decimal fica 255 no primeiro octeto, 255 no segundo, 255 no terceiro, e aqui no final, ó, fica 248, tá? Então é isso que eu vou ter que colocar seguindo a notação decimal aí. 255, 255, 255, 248. E no shut, então ele já vai aqui, ó, subir a minha interface de fibra, fazer um handshake com o meu módulo HFC. Eu vou dar um exit e agora eu vou configurar o meu DHCP. Então vou fazer aqui IP DHCP pool. Vou dar um nome, por exemplo, vou colocar aqui Node 1, né? Seria meu primeiro nó aí da minha primeira subrede. Network. Agora eu vou colocar o endereço da minha subrede. Então lembrando que o endereço de rede aqui é 0. A máscara 1/29, então 248. O default router é o meu gateway aqui, ó, do meu node, que acabei de configurar aqui, ó. Então é justamente esse IP 151. O DNS eu vou colocar o mesmo, 51, e exit. Aqui repare só que curioso, eu estou utilizando aqui na minha rede o primeiro IP válido. E o DHCP da Cisco ele sempre começa pelo primeiro IP da rede e aí ele vai subindo. Então o que acontece? Se esses meus clientes eu colocar aqui para se conectar por DHCP, o primeiro cliente ele vai puxar o endereço 1, o roteador ele vai detectar que o endereço 1 já está sendo utilizado aqui como gateway na minha interface, e ele vai dar um warning, vai dar só um alerta. Não que tenha problema, que vai ficar errado, mas esse warning aí às vezes acaba sendo meio chato. Então, para a gente excluir isso, a gente pode fazer esse comando aqui, ó, IP DHCP excluded address, e aí eu vou colocar aqui, ó, 200.151. Então, a partir desse momento, ele só vai entregar do 2 para frente, né? Então seria o 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui também tem uma coisa curiosa. Então, por exemplo, se eu que é até uma característica da rede HFC, se eu tenho um TAP aqui na rua que tem alguma interface disponível e o assinante colocar aqui um modem, ele pode navegar e entrar na rede, e muitas vezes isso não pode nem ser percebido aqui pela minha estrutura, porque ela é uma ponta multiponto. Então é interessante eu fazer alguns mecanismos que a gente vai ver nos próximos laboratórios, de segurança de MAC, autenticação e tudo mais, né? Mas uma forma bem simples aqui é eu começar a limitar os IPs do meu node para evitar isso. Então, para até ele me dar um alerta se alguém estiver esgotando IP, porque tem mais gente usando, né? Então, nesse caso aqui, ó, o meu node ele vai até a rede 6. Então, eu vou excluir o restante. Então, eu posso excluir do 7 até o 254, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso daqui? Até se vier um DHCP indevido na rede, alguém injetar, tentar fazer alguma coisa, pelo mesmo comando, ó. IP DHCP exclude address, só que agora eu vou colocar aqui um range, ó, 200.157 até 200.150.254. E aí ele vai excluir tanto as faixas do 1, que seria do meu node 1, e se alguém tentar colocar ali um modem, alguma coisa na rede, tentar subir um DHCP para poder navegar, isso aí também vai estar excluído por parte do nosso roteador. Claro que existem outros mecanismos que a gente vai ver na sequência mais eficientes.
E a princípio a configuração é só essa, então eu vou dar um end aqui, um WR para salvar. E para testar se está funcionando, então eu vou vir aqui no meu primeiro assinante, desktop, IP e DHCP. Então deu sucesso, e ó, ele puxou aqui o endereço 2 por causa daquele comando. O próximo aqui ele vai puxar o endereço 3. Então ele puxou, ele deu sucesso também. Ele puxou o endereço 3. E o próximo aqui o endereço 4. Então deu sucesso também. E endereço 4. Então ó, gateway, endereço 4, gateway 1, DNS1. Se eu quiser testar, eu posso abrir aqui meu ambiente de simulação. Vou utilizar aqui o pacote, por exemplo, vou fazer um ping daqui até o meu redende. Ó, deu sucesso. Evidentemente que aqui a rede ela também está ligada toda numa estrutura de barramento, que é a ideia da rede HFC. Então, por exemplo, eu estou com esse pacote, se eu for disparar um ping lá para o meu redende, esse sinal ele vai passar aqui pelo split. Isso aqui vai ser replicado em cada porta e todo mundo vai enxergar esse pacote, ó, e vai dar sucesso. Até vou colocar aqui um passo a passo. Então vamos aqui no modo simulação. Vou limpar aqui os meus pacotes. E vou disparar aqui novamente, ó, do assinante, por exemplo, do 1 para o assinante 3. Então, ó, o pacote ele vai sair aqui do assinante 1, vem ali para o Cable Modem, do Cable Modem, do Cable Modem vai ali para o meu TAP. Meu TAP ele não faz filtragem, não é um switch, então ele simplesmente só replica. Então ó, ele vai jogar para as duas portas, aqui a TV vai recusar. Esse aqui também ó, vai jogar tanto para o meu DOCSIS para cá também. Ó. Aqui ele vai replicar para os dois, vai chegar no assinante 2, ele vai ver que não é para ele, então ele vai descartar. E o meu assinante 3, ó, ele vai confirmar o pacote e ele vai devolver. Nesse processo aqui de devolver, ó, então vem para cá, joga para todas as interfaces, ó, joga de volta aqui, ó, para o assinante 2 que vai recusar. Aqui ele vai devolver para o redente e também para o assinante 1. Então esse é um problema aí desse tipo de rede, que a gente tem muito broadcast nessa estrutura. Então cada elemento desse aqui ele replica porque ele não é um elemento de filtragem. A gente só tem os processos de rede simplesmente aqui lá no meu redende e nos meus clientes, nessa estrutura que a gente chama de ponto multiponto. Então essa é uma característica aí dessa rede. Bom, minha simulação aqui deu sucesso. E para finalizar aí, se você quiser conferir, lá no meu redende, eu vou fazer esse comando aqui, ó, show IP DHCP binding, e ele vai me mostrar os endereços e os MAC address de cada um aí dos meus clientes. Nos próximos laboratórios, você vai ver como fazer esse processo de controle baseado nesses MAC address, justamente para tornar a nossa rede mais segura. Essa é só a ideia inicial aí do como fazer essa estrutura da rede HFC. Então nos vemos numa próxima, até mais e tchau.